E aí, turma, bom dia! Vamos dar início à nossa aula de hoje e falar um pouquinho sobre as medidas, estudar as medidas, né? Medidas de massa, de comprimento, de tempo, temperatura. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de massa, tá certo, turma? Bora lá conhecer o processo das transformações, como é que você vai transformar, por exemplo, tonelada para grama, grama para miligrama e assim em diante. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Já peço que vocês peguem os cadernos na matéria de matemática, coloquem o cabeçalho e vão anotar as observações que tem hoje em cada slide, porque no livro de vocês não vem especificadozinho desse jeito. Então, anotem as observações para poder facilitar as respostas e a resolução das próximas atividades. Tá certo, turminha? Bora lá. Já pegaram os cadernos? Se já pegou, coloca pausa e já comece a anotar. As unidades de medidas, elas podem ser várias, tá? Várias e diferentes. Mas as principais são aí a tonelada. Vê que meu pincel não caiu. A tonelada, o quilograma e a grama. Ok? Uma tonelada, ela equivale, ou seja, ela é igual a 1000 quilogramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Certo, turminha? Isso aqui bem tranquilinho para vocês aprenderem essas transformações aqui, tá? Essas equivalências. Então, lembrar, 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas, 1 quilograma é igual a 1000 gramas e 1 grama é igual a 1000 miligramas. Aí, outra parte bem interessante que nós vamos comentar, porque será o nosso conteúdo, hoje nós vamos ver aí, em especial, inclusive na atividade, a unidade de medida quilograma. A unidade padrão de massa no sistema internacional é ela, tá? O quilograma. Lá no finalzinho da aula eu trago quais são as outras, mas nessa aula nós vamos se atentar para o quilograma, tá? Ela é a unidade de medida padrão de massa, certo, turma? Vamos ver um pouquinho sobre as transformações. Tem aqui até uma tabelinha para vocês verem. Para transformar tonelada em quilogramas, vemos na tabela que devemos fazer o que, turma? Multiplicar o valor dado por 1000. Então, aqui nós temos uma seta de tonelada para quilogramas. Sempre que aparecer uma questão perguntando para vocês, pedindo para transformar essa unidade de medida, vocês vão só multiplicar. Facinho, certo, turma? Então, aqui nós temos que 1 quilograma, uma tonelada, perdão, como vocês viram lá no slide anterior, ela é igual a 1000 quilogramas. A pergunta seria, quantos quilogramas valem 10 toneladas? Você vai fazer o que, turma? Multiplicar esse valor por 1000. Então, você vai fazer 10 vezes 1000. Você vai encontrar que 10 toneladas são igual a 10.000 quilogramas, certo, turma? Assim como 20 toneladas equivalem a 20.000 quilogramas. Compreendem? 50 toneladas vão valer 50.000 quilogramas. Bem como 100 toneladas vão valer 100.000 quilogramas. Tranquilo? E agora, para fazer o caminho inverso, para eu descobrir quantas toneladas valem 1 quilograma, por exemplo, como é que eu vou fazer? É fácil, turminha, é só fazer o caminho inverso mesmo e dividir o valor por 1000. Olha aqui, ó, certo? Estou circulando ele aqui para vocês verem, destacarem bem. Então, para eu descobrir quantos, por exemplo, toneladas tem 1000 quilogramas, eu vou dividir por 1000 e vou descobrir que 1000 quilogramas é igual a 1 tonelada, certo, turminha? Eu vou fazer esse mesmo processo com todos os outros para descobrir. Então, quantos quilogramas valem, quantas toneladas valem 10.000
quilogramas. Divido por 1.000 e encontro 10. Quantas toneladas valem 20.000 quilogramas? Elas vão valer 20 toneladas. E assim em diante, com qualquer valor que aparecer na questão para vocês. Anotem esses dois pontos aqui, ponto 1 e ponto 2, tá? Depois do cabeçalho, você coloca transformação de medidas, como tem aqui, e anotem os dois pontos. Tranquilo? Vamos ainda ver outras transformações. A questão ela pode aparecer para você perguntando quantas gramas existem em 1 quilograma. O que você vai fazer, turminha? Também só precisa multiplicar o valor por 1.000. Então, para eu descobrir quantas gramas tem 1 quilo, eu vou fazer 1 vezes 1.000. Certo? Então, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Ok? 2 quilogramas vai ser igual a 2.000 gramas, porque você multiplicou o valor por 1.000, como tem a regrinha aqui em cima, ó. Bem tranquilo, certo? E quantos gramas tem 5 quilos? Como é que você vai fazer? Multiplica 5 por 1.000 também, fácil. Vai encontrar 5.000 gramas. Tranquilo, turma? A mesma coisa com 10. 10 vezes 1.000, né? Você vai encontrar que tem 10.000 gramas. A mesma coisa você vai fazer para encontrar quantos quilos tem em 1.000 gramas, por exemplo. Só que você vai fazer o caminho inverso, dividindo o valor por quanto, turma? Por 1.000. Então, se a pergunta for quantos quilogramas existem em 1.000 gramas, você vai pegar 1.000 e vai dividir por 1.000. Você vai encontrar que tem 1 quilo. E assim com todas as questões que aparecerem, ok? Aqui também tem os dois pontos de observação. Aí, nesse quadro aqui, você já coloca transformação de quilogramas para gramas e de gramas para quilogramas. Tranquilo? Então, anota os dois pontozinhos que aqui tem explicando o que eu falei para vocês aqui no quadro. Então, para transformar quilograma em grama, vemos na tabela que nós devemos multiplicar o valor por 1.000. E para transformar grama em quilogramas, nós vemos também na tabela que nós devemos dividir por 1.000. Isso tudo que eu acabei de explicar está escrito nesses dois pontos. É por isso que vocês precisam copiar no caderno, para também já registrar na memória. Tranquilo? E nós ainda temos a unidade de medida miligrama, certo, turma? Então, para transformar de grama para miligrama, mais uma vez, só precisa fazer o quê? Multiplicar pelo valor 1.000. Então, se eu te pergunto quantos miligramas existem em 1 grama, você vai me dizer que nele existem 1.000 miligramas, certo, turminha? Só multipliquei 1 grama por 1.000. Assim também com 2 gramas. 2 gramas vão ter 2.000 miligramas, porque eu multipliquei o valor por 1.000. Assim como também 10. Para eu saber quantas miligramas tem em 10 gramas, multiplico por 1.000 e vou encontrar 10.000. Assim por diante, sempre. Ok? E agora, para transformar de miligramas para gramas, o que é que faz? Divide tudo por 1.000 e encontra, sem dificuldades nenhuma, certo? Aí aqui também tem anotado para vocês isso que eu acabei de explicar. Para transformar grama em miligrama, nós vemos na tabela que devemos multiplicar o valor dado por 1.000. E para transformar miligrama em gramas, vemos na tabela que devemos dividir por 1.000. Então, sempre vai ter essa relação. Eu posso pedir para vocês, por exemplo, turminha, transforme 2,5 kg em 1 tonelada. Como é que você vai fazer isso? Volta lá no caderninho de vocês, nas tabelas. Também, se quiserem desenhar, né? Fica mais fácil. E vão descobrir como é que transforma esses 2,5 kg em tonelada, por exemplo. Ok, turminha? Tranquilo?
Então, sempre vão por esse caminho aí, de olhar, conferir, pode sim consultar, tá bom, na atividade, não precisa fazer tentando lembrar, não. Volta na tabelinha e olha. Então, aqui temos os dois valores, certo, turma? Anotem também. Quero ver depois, lembrando, quero ver se vocês anotaram tudo no caderno direitinho. Aí aqui, como falei para vocês no início da aula, que não é, nós temos o quilograma como a unidade padrão de massa, mas ela não é a única. Olha aqui, turma. Temos aqui todas essas unidades no sistema internacional. E a grama que nós utilizamos muito, né? Nós vimos na aula de hoje o quilograma, o grama e o miligrama. E também a tonelada, né? Não está aqui. Mas lembrando que o destaque é o grama, que é a unidade, né, principal das medidas de massa. E a padrão é o quilograma. Tranquilo? E agora que você já aprendeu a respeito dessas transformações, vocês vão fazer uma atividade, né? Anota tudo no seu caderno e manda para mim junto com o exercício de hoje, que é na página 120 e 121. Vou ficando por aqui. Por hoje é só, turminha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.